Olá, tudo bem? Meu nome é Suelen Tencourt. Bem-vindos ao Arenales Homeocast. Estou aqui em companhia da doutora Maria do Carmo Arenales, médica veterinária, tudo bem? Tudo bem, sou homeopata. Médica veterinária homeopata. E você também. Eu também. E hoje o assunto é muito perspicaz. Um assunto que causa muito prejuízo em gado de corte e leite, doutora, que são as infestações por moscas. Da causa Preparada? preparadíssima, porque realmente assim, o pânico que causa na pecuária e nos proprietários é feroz, porque mosca voa, né? Mosca Quem segura a voa. mosca? Então, vamos começar com ela, a Hematobia irritans, mais conhecida como mosca do chifre. Mas tem que ter chifre para ter essa mosca? Aí é que eu pergunto, por que ela tem esse nome? Então, porque essa mosca, ela se adaptou a sugar os bovinos. E ela vem de países africanos. E aí o que que acontece? Ah, Ela se aclimatou muito bem aqui, não é, doutora? sim, mas os bovinos lá, então, onde ela foi surgindo e passando e se adaptando, eram bovinos mais com chifres. Sim. Então chamaram de mosca do chifre. Mas então basta tirar o chifre da vaca que aí não tem a mosca? Ela começou em países, em regiões que não Tinha um tinha chifre. animais sem os cornos, animais sem chifre. Isso é todo um desenvolvimento tecnológico, um melhoramento para que eles não tenham, não causem acidente, assim como tem raças que tem o Zerá com chifres enormes, como tem também o Nelore, né, que não tem o chifre. Aí o que que acontece? O Nelore mocho. Aí ah, como surgiu e se via nos bovinos com chifre, então mosca do chifre, porque não atacava o cão, não atacava o gato, não atacava o ser humano, como outras moscas que atacam várias espécies, sempre no bovino. Então, mosca do chifre. Mas a região, pode falar sobre a região onde elas permanecem. Elas no corpo inteiro, mas é mais observada na região da cabeça, mas no corpo inteiro. Cabeça, lombo, na região superior. E ela pode picar até 38 vezes o mesmo animal no dia, doutora. E é uma só que fica Não é ali. uma só. E uma mosca, ela pode até dar um prejuízo de 60 ml de sangue por dia. Uma mosca. Então, aí quando você pode ter até 500 moscas, 1.000 moscas, eu já vi infestações e você às vezes não dava nem para ver direito a cor do gado. Ficam no De tanto. ao mesmo tempo. Sim, ficam ao mesmo tempo e se o animal se move ou você faz qualquer manejo, elas levantam ao mesmo tempo e pousam ao mesmo tempo. Levantam ao mesmo tempo e acompanha o gado. E sempre do lado da sombra, uma coisa assim impressionante, né? Fugindo do sol. Então é como se esse enxame de moscas, né? Essa mosca do chifre, mesmo se a vaca não tem chifre, se o boi não tem chifre, ela fosse um organismo só, aquela massa que vai acompanhando aquele bovino. Inclusive, quando eu me formei, quando eu estudei veterinária, quando eu me formei, nós não estudamos dentro da faculdade sobre essa mosca, a mosca do chifre, porque não havia infestação aqui no Brasil. Então, como era uma coisa de outros países, tal, não era uma casuística nossa, não havia, inclusive, um dano internacional, tal, um risco eminente dela invadir o Brasil. Não houve essa preocupação dentro do nosso currículo, não contemplava no nosso currículo pelo MEC. Depois de vários anos de trabalho, é que ela adentrou, mas quando adentrou ferozmente. Com força, se proliferou. Você estudou na faculdade essa mosca? Sim. Década mais de 90. Final da década de 90. 90, né? Eu me formei
em 80. Então, era o final da década de 70, 80. E aí, quando ela entrou, surgiu uma fofoca. Aquele tempo era fofoca, agora é fake news, né? Ah, Que foi introduzida de propósito à indústria química para ganhar dinheiro, vendendo os mosquicidas e não sei o que, tá? Mas ela foi vindo, migrando de país em país, porque elas voam, e muito rapidamente, né? e elas voam quilômetros. É. Se tem vento, mais ainda. Então, uma mosca recém-nascida, mosca, né? Não a larva. Ela pode viajar de 11 a 20 quilômetros num dia, se a região for uma planície e tiver vento, aí vai, vai seguindo. Aí, tendo o hospedeiro, que é o bovino, não ataca o equino, nem o ser humano, nem os cães. E aí, se tem aonde ela se hospeda e ela faz o ciclo nas fezes desses animais, aí ela se instala, permanece. E no primeiro momento não havia uma perspectiva de tratamento, e nem sei se tem hoje muita perspectiva, porque eu ouço muito assim o produtor rural pecuarista dizer: essa mosca é problema das vacas, não é problema meu. Então, a picada é muito dolorida e os machos, eles são muito mais acometidos. Problema hormonal, os animais mais escuros, têm ali as suas preferências. E aí, com essa questão da picada ser muito dolorida, os animais acabam ficando estressados, acabam não comendo, não se alimentando. Sim, aí vem problema de ganho de peso, produção de leite, infertilidade, pode haver aborto, enfim, uma bola de neve, né, negativa, que vai andando para menos dentro da pecuária, tanto de corte como de leite, né, menos bezerro, menos produção, enfim. E aí, ela tem um ciclo que é muito importante, doutora. A gente tem que entender. Esse ciclo, a fêmea, ela bota seus ovos exclusivamente em esterco, em fezes de bovinos. Ela não utiliza outro tipo de matéria orgânica ou outro tipo de fezes. Então, ela fica botando durante 3 a 7, não, ela fica picando, parasitando os bovinos de 3 a 7 semanas, fica picando. Como você disse, pica muitas vezes, né? Às vezes 38 vezes por dia, sugando 60 ml cada mosquinha. E aí esse parasitismo, ele é alto, ele é intenso, são centenas, às vezes 1 milhar de moscas, muito dolorido. Aí essa ovopostura, É feita direto nas fezes. direto na fezes, cada mosca, ela chega até a 300 ovos, né? E vão eclodir em 24 horas. No quinto dia já tem larvas, pupa em 4 a 8 dias, aí ocorre a cópula, né, machos e fêmeas, e volta para esse animal. Então, a situação parece que é num crescente, e vai aumentando, vai aumentando. Parece que você tem que fazer uma conta matemática exponencial. Se tem calor, aumenta mais ainda. E se você tem você joga um químico, existe resistência, bom, nós vamos falar isso mais para frente, né? O prejuízo, além da perda da produção, né, de carne e leite, é a transmissão também de outros agentes. Sim. Outros Sempre agentes carrega, patológicos. A sempre, desvalorização do couro também. sempre carrega outras patologias.
Você sabe que a papilomatose, depois da introdução dessa mosca, mudou a história da papilomatose aqui no Brasil, aquela verruga, Sim. papilomatose, mudou completamente a história dessa patologia nos bovinos. É algo que não se fala, né? Mas eu observei muito bem isso. E daria. Eu vejo que até em alguns estados o índice de papilomatose é bem alto. Podemos fazer, se você me Pode- convida, Um podcast podemos bater um papo de só sobre este papilomatose. assunto. Até porque a papilomatose não dá só no bovino. Não. Dá em você e em mim também. Verruga. Então vale um podcast. Vale. Vamos pensar sobre Vamos isso. sim. Então vamos parar com parênteses e vamos nós voltar para a temos mosca. resultados Porque aquelas maravilhosos. patinhas carregam muitas coisas. Então ela voa e voa carregando muitas coisas. É um vetor, né? E, enfim. Olha só, doutora, a senhora falou que na década de 80, no começo, né, não se falava muito dessa mosca. Não, é porque ela não Ela havia ainda não estava numa no proliferação muito Brasil, alta, mas hoje ela dá um prejuízo de 730 milhões de dólares nos Estados Unidos muito dinheiro. e 150 milhões de dólares no Brasil. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Se nós homeopatizarmos, ó, zeramos essa conta. Porque hoje, em questão de controle da mosca, a gente pode fazer um controle químico, que tem a questão da resistência. E é muito complicado esse controle químico, você sabe? As alternativas são complicadíssimas. São inseticidas, né? Sprays, tem brincos também. Brinco, Aí tem que você passar. aí você tem que prender o animal, colocar brinco, Manejá-lo, todo esse manejo. cada vez que você maneja, Que mais que estresse, tem? acidentes, perde peso. Não é melhor fazer um controle integrado? Então, um controle homeopático. E quando você coloca um químico, ele elimina através das fezes, mata quem? O besouro, É. a bosta. E tem esse nome, esse besouro. Ele gira as fezes. Você tem alguma foto? Vou colocar aqui a fotinho dele. Esse besouro. Gente, é para a gente chegar na propriedade, pegar um, dar um beijinho rapidamente, assim, já colocar de volta. Porque esse besouro, ele faz o que nenhum trator agrícola consegue fazer. Adubando, aerando, o que introduzindo esse esterco para dentro do solo, sem custo nenhum. Ele trabalha 24 horas, 365 dias ao ano. Claro que no frio a atividade é um pouco menor, no calor é maior. Mas esse besouro, e a gente sempre está matando através do combate químico da mosca do chifre. Uma década mais ou menos atrás, doutora, ele estava em falta, né? Estava em falta. E outra coisa, e outra coisa, a verminose. Máquina agrícola não controla a verminose. Então são muitas qualidades desse besorrinho aí. Tá? O brasileiro é um grandão, tá? Aí tentaram importar um africano, né? Trazer para o Brasil um pequenininho, que era muito mais ativo e tal. Não precisa, mesmo que não haja na propriedade. Só o fato da gente homeopatizar e integrarmos o nosso manejo homeopático, esse besouro, ele volta à propriedade, porque a natureza traz essas bênçãos. Eu lembro dessa criação que estavam fazendo, esses outros besouros. Passou a moda ou Passou. ainda tem?
Não E sei se esse tem. besouro é muito importante. É só Ele homeopatizar que ele volta. Ele retira a ambiência da mosca, fazer essa ovipostura. Exatamente. Porque ele vorazmente, ele precisa dessas fezes, então ele faz uma bolinha, ele leva para dentro das cavidades, está aerando, estercando, controlando a verminose, está ajudando todos o nosso manejo homeopático. Então, é isso que a gente tem que fazer. E por falar em manejo homeopático, vamos falar de controle homeopático. Sim. Que é possível controlar essa mosca através de fator homeopático. Sim. Ah, mas a gente no controle químico não falou desses esfregadores dorsais. Enfim, é uma loucura para ficar controlando quimicamente. E você maneja tanto esse gado, de peso, Além do acidentes, estresse da mosca, tem o estresse do manejo. do manejo e do químico, e vai se somando. Aí você joga químico, você não pode retirar o leite, não pode abater o animal, você tem que fazer uma carência, e nosso produto sempre carência zero, os homeopáticos, né? Então vamos falar sobre o manejo homeopático. Esse medicamento foi desenvolvido também, além da mosca, ele controla outros parasitas, mas o foco aqui é a gente falar da mosca. Sim, claro. Como que ele age, doutora? Ele vai interrompendo o ciclo reprodutivo da mosca. E com isso ela vai reduzindo gradativamente e também tem um efeito repelente da mosca no gado. Que maravilha. E com isso a gente consegue reduzir, porque um controle está na natureza e bate um vento, o vizinho não trata, a mosca vem, mas ela vem e ela não encontra uma ambiência para permanecer naquele gado. O gado está em equilíbrio, está tratado, está bem, então ela vai embora. Então você pode ter por 48 horas, 36 horas, 24 horas, o gado ali com uma infestação, principalmente nos animais anérgicos, touros, tal, e depois vai embora. E você pode ter algumas mosquinhas, porque o que causa o dano é a quantidade de mosca. Só algumas o animal, o bovino, não chega a perceber essa quantidade, a picada da mosca. O que dói é o volume. Uma só não faz verão. 100 moscas ali em cima. A partir de 500 começa a ter um dano grande. Bom, isso aí são os espertos, os pesquisadores, que sabem mesmo. E além de tudo, a vantagem é o manejo, bem fácil, não precisa prender animal, não precisa manejar. O fator homeopático, o medicamento homeopático vai até o bovino através do nutriente, né? Os sais minerais ou alguma ração. Não o animal, o bovino tem que ir até o medicamento. Então é inserido no manejo que é feito no gado. Isso que é o bom. Maravilha. Evita a mão de obra. Doutora, a mosca do chifre, a senhora conhece ela com algum outro nome? Eu só conheço por mosca do chifre. Só mosca de chifre mesmo, eu não conheço, porque outras moscas têm outros nomes. Essa próxima mosca que a gente vai falar... tem nome, hein? Ela tem muito nome. Ela é até xingada às vezes. Porque a coisa é feia. Se a gente tá falando muita coisa da mosca do chifre, a próxima... gado sem chifre também tem a mosca do chifre. A tal da Stomox calcitrans, ou mosca do estábulo. Que mais que ela pode ser chamada, doutora? Vamos para ela? Vamos. Tá. A Stomox calcitrans, antigamente, a gente já estudava, porque ela era a mosca do estábulo, parasitava os animais que estavam estabulados. A vaca de leite estabulada, os cavalos estabulados e os cães também, porque ela ataca qualquer animal. É a mosca na ponta da orelha. Isso, que comia toda a ponta da orelha do pastor alemão, né? Chega a tirar, inclusive, a ponta da cartilagem, carne mesmo, come carne, pele,
E ela tem, se a picada da mosca do chifre dói, essa aqui então é muito, muito maior. E aí, o que acontece? Ela, do estábulo que ela vivia, com o passar dos anos, nas últimas décadas, com as grandes culturas, cana-de-açúcar, mamão, café ou laranja, outras frutas, ela encontrou ambiência para sair do estábulo e se espraiar. E aí, a gente até usa nomes da agronomia para a pecuária. Ela virou uma praga para a pecuária, porque ela saiu de locais fechados e se espraiou por grande território. E ela, eu não sei no Brasil aonde não tem essa praga. Que comentário você quer fazer? Olha, eu lembro que há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, ela estava mais em locais mais quentes. E hoje você vê pessoas de locais mais frios nos procurando, lugares mais distantes. No sul do Brasil. Isso. E não tinha. No sul do Brasil. Ou tinha, mas não tinha nessa proporção. Sim. É porque ela existia, mas era aquilo que eu te falei. Mas numa quantidade mínima, né, localizada, incomodava um cachorro, um cavalo, né, às vezes incomodava uma pessoa, porque ela não faz acepção de ser. Ela pica. E você vê reportagens, esses jornais locais do estado, eu falo assim, do estado Brasil. de São Paulo, que a gente está aqui, mas do Brasil inteiro, sempre tem uma reportagem da Estomax Calceta. Sempre. Que tem outros nomes também, doutora. A senhora não começa falou. Você a falar os nomes que você sabe. Nossa, tem aqui, ó, beruanha, bironha, muruanha. Aí tem mosca do canavial. E mais? Você falou uns nomes bem indígenas, né? Deve ser locais. Aí mosca do canavial, mosca do bagaço, mosca do gado, mas tem estados que chama mosca capeta. Capeta? Pesado. Tão danada que ela é. O gado, ele fica fazendo um volteio, rodando assim, tentando se proteger contra ela, porque a mosca do chifre, o gado vai pastando, comendo e tentando se defender com cabeça e com a cauda. Essa mosca, a Estomax calcita, ela para de comer, eles param de comer, ficam rodeando ou se metem na mata tentando se defender ou chegam a se atirar em cerca, em buraco, em valas, tentando se livrar da mosca. Mas não adianta, porque a mosca vai junto. Por conta do aparelho bucal dela, que é diferenciado. Sim. É muito mais longo e a picada é mais dolorida ainda. A gente tem uma foto comparando a mosca Tomox com a mosca do chifre. Ela tem um aparelho bucal maior. E tem mosca, ela é chamada de mosca do mamão também, né? Sim, mamão, a cultura fruta. Que tiver, laranja, mamão. Quando falar do ciclo, eu vou te falar o porquê disso, tá? Em 2014, o prejuízo foi de 335 milhões de dólares. Pô, você já fala em dólar para economizar. Para não falar. Vamos multiplicar por 5 pontos é alguma São coisa. Dados. Então, fala um pouco, assim, do ciclo dela, do comportamento. Tem um horário que eles gostam mais de atacar. Pela manhã, final da tarde, horários mais a menos, mas olha, posso falar uma coisa? Parece que não tem horário muito mais a menos, não. Porque a gente vê qualquer horário tá batendo, tá? Porque elas ficam tão ávidas, mas elas gostam mais desse horário mesmo.
Porque, assim, uma coisa interessante é que elas se recolhem, ficam na cerca todas enfileiradas, ficam em metal. Você chega na propriedade, teu carro é atacado, o vidro todo atacado. Tenho fotos, todo atacado, cerca, tal. E aí, se desce, também você é atacada. O sangue quente não faz acepção de sangue. Aí depois, o que acontece? Depois elas vão todas pro animal, começam a se alimentar, né? E atacar, atacar, atacar. Quando a gente homeopatiza, você chega na propriedade, não tem nem para fotografia na cerca e o carro já não é mais atacado e o gado está lá. Tranquilo. Calmo, tranquilo, porque causa um estresse. Um Eu prejuízo. lembro uma propriedade que a senhora foi ali perto de Ribeirão Preto, tava com esse problema. Ah, uma do Jornal Nacional. Posso falar porque é Isso, pode público. falar? É, porque é público, saiu no Jornal Nacional, a gente lembro. foi lá. Eles estavam com muito desse problema. Nossa, é O gado porco, vocalizava. cachorro, dentro de casa, O gado expuseram. berrava. É. E eles um roçando o outro. Gente, aquilo foi desesperador. E quando eu cheguei para gravar, o gado já estava homeopatizado, foi uma coisa linda, porque todas as vacas fizeram um círculo ao redor de nós e ficaram ouvindo a conversa, ficaram durante todo o tempo da gravação. Aí o proprietário chegou e disse: Nossa, chega gente aqui, essas vacas se afastam, saem correndo. Elas sabiam o que estava acontecendo e quem era a pessoa que estava ali. Gente, eu achei tão interessante aquilo. O comentário, todas elas num círculo completo, assim, para agradecer, prestando atenção na conversa. Enquanto não terminou toda a gravação, elas não saíram dali. E os porcos foram atacados, os cães, a casa era toda cheia de telas, tudo por causa de culturas de laranja da região. Bravo, foi né? muito bacana esse resultado. Bravo. E em pouco tempo a gente conseguiu o resultado. O leite dele, menos da metade. Nossa, as vacas ficaram famélicas, aí já estavam no peso normal. E elas voam 8 quilômetros em menos de 2 horas e até 30 quilômetros em 24 horas. E pode deslocar 300 quilômetros do seu local de origem. Voando. Com aquelas asinhas pequenininhas. Então, posso falar do ciclo de vida? Pode. A gente vai colocar. Vai colocar uma fotinha. Vamos. São fotos assim que a gente tem de estoque, né? São públicas. Esse ciclo dessa mosca, o Stomoxys calcitrum, o que acontece? No seu ciclo, utiliza qualquer matéria orgânica, qualquer. Então, lixo doméstico, as fezes do cão, restos de cultura. E por que ela se espraiou? Começou uma demanda de se jogar a vinhaça, que é um resto de um produto da produção do açúcar, do álcool, para adubar a cana. Então já tem a palhada. Você joga a vinhaça, então você tem umidade, você tem a palhada, você tem a temperatura e a mosca, ela existe, né? Ela estava lá no estábulo do gadinho de leite, aqui e ali, porque sempre existe o gado de leite fechado, era uma quantidade pequena, havia uns cavalos, né? E aí essa mosca adulta vem nessa matéria orgânica, úmida, aquecida, e bota os seus ovinhos. Esses ovos, ela consegue pôr 4 a 5 posturas. Depois, entre 25 a 50 ovos. Mas no seu ciclo já são 200 ovos por fêmea.
por fêmea. E aproximadamente esse ciclo vai se completar em 30 dias. Aí ocorre a emergência do adulto, o cruzamento e lá vai novamente. Picar e sempre tem. Não é só o gado, não. Pica quem tiver pela frente. Sem passar. Passou, caiu na rede, não é peixe, é sangue quente. Pica qualquer um. E a picada é muito dolorida, muito. Quando eu era criança andando a cavalo, estava ali nos cavalos algumas estomocos, mas de vez em quando vinha na gente. Como dói. Como dói. Você não esquece uma picada de estomocos calcítrons. Então, é muito difícil. Ainda bem que a gente tem o manejo homeopático. Para desestressar esse gado, para cortar o ciclo dessa mosca, impedir essa ovopostura, dar um efeito também repelente e reduzir, acabar com esse prejuízo. Isso que é importante. Prejuízo do leite, da carne, de reprodução dos bezerros, de fertilidade, do couro, enfim, porque é muito grande. E aí, essa mosca transmite também patologias? Transmite, doutora. Transmite. O quê? Transmite a tripanossomia. Então, isso aí já foi pesquisado. Mas também as moscas, em locais onde não existe o carrapato, está completamente controlado, porque as vacas são 100% estabuladas, vários tipos de sistemas. Vacas de leite, eu estou me referindo. A gente tem a doença do carrapato. Como pode ter se não tem o carrapato? Quem carreia até lá? Quem? É preocupante. Moscas. Qual mosca? Tomox, tem a mosca do Chile. Tem a mosca doméstica também, né? Que pode estar envolvida nessa A mosca doméstica causa muita mastite. Mas a gente controla. Doutora, esse dano econômico, eu lembro quando deu esse boom, né, dessas culturas e nos procuraram para saber se era a mosca do chifre que estava mais agressiva. Se ela tinha havido uma mutação, né? Transformação. Mas não, foi a Estomox que se espraiou. Reproduziu. E agora ela virou tá aí. praga. E ela tá aí. Tá aí, se estabeleceu e ela não vai embora. Porque assim, quando uma patologia ela adentra uma espécie, né? Você viu a Covid com o ser humano, coronavírus. Quando ela adentra, causa aquele dano, não sai. Por isso que a gente tem que deixar o bovino super equilibrado, tratando, fazendo um manejo homeopático. Assim a gente controla. Esse manejo homeopático, ele também pode ser via alimentação, né, doutora? Sim, através de sal mineral, ou se é um animal que recebe ração, podemos integrar na ração. É simples, fazer o cálculo de quanto que consome por dia, fazemos o cálculo, fazemos a mistura. Sim, fazemos a mistura, é algo muito simples. E a ação dele? Então, é a mesma situação. Reduz o ciclo gradativamente, cortamos o ciclo da mosca. Ela não consegue se reproduzir porque eu não tenho como agir na palhada. Eu não tenho como agir na matéria orgânica. Você pode até cuidar do seu quintal, cuidar lá da sua fazenda, mas e a cultura que está ali distante? Não tem como, e ela voa muito. Então, nós baixamos gradativamente a ovopostura e baixamos também, e temos também uma ação repelente. E não demora muito, não, porque a gente consegue isso em curto espaço de tempo.
Aí depois a gente tem que ter um uso contínuo para ambas as moscas, porque elas voam e eventualmente vai voltar. Principalmente a Estomox, porque a cultura continua ali do lado. E tem culturas que são contínuas e outras são sazonais. Então, eu apresentei um trabalho num congresso que nós controlamos uma propriedade que tem um confinamento dentro, assim, você vê o canavial e uma usina de açúcar. Então tá ali dentro. Mas assim, coisa de, sei lá, 800 metros, alguma coisa assim. Então, continua todo o processo. Está sempre algum talhão recebendo vinhaça, a palhada continua ali. Você não tem como fazer qualquer controle. Você não tem nem como sair dali e uso contínuo. Não tem ingerência sobre O fator homeopático controla o ano inteiro. É uso contínuo. Uso contínuo. E também tem os benefícios, né? Você controla outros endectos através do manejo homeopático. Até porque você não tem medicamento de tanta confiança para fazer. Carência zero. Para fazer esse tipo de controle. Carência zero. Quando chega a época de abater o animal, você ordenha todos os dias, algumas vezes ao dia. Doutora, que maravilha do pecuarista saber que pode contar com medicamento. Que qualidade de vida para esses animais, né? Porque na Estomox a gente tem outras espécies envolvidas e para o ser humano. E para quem consome os produtos também, a tranquilidade de saber a origem, né, desses produtos. Está ingerindo resíduo. Muito obrigada. Dúvidas? Nenhuma, foram todas esclarecidas. Que bom. Muito obrigada pelas explicações. E eu agradeço a presença da senhora. E até o próximo episódio aí. Vamos nos despedindo de mais um episódio do Arenários Homeocast. Fiquem com Deus.